Boa noite, que Jesus envolva os nossos corações. Como estava programado, nós vamos dar continuidade ao nosso quadro Contando Histórias e falando sobre aquele que foi um grande trabalhador da Seara do Cristo, Monsenhor Horta, e estamos aqui para esse momento, para esse sublime encontro. E enquanto vocês não chegam, provavelmente depois assistirão, nós vamos fazer uma leitura preparatória desse livrinho. Oi, Leila, você sempre conosco, não é isso? Palavras de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier e o Espírito é o Emmanuel. Então, a lição de número 12 nos diz o seguinte: somos companheiros otimistas no campo da fraternidade. Se Jesus espera no homem, com que direito deveríamos desesperar? Aguardemos o futuro triunfante no caminho da luz. A Terra é uma embarcação cósmica de vastas proporções e não podemos olvidar que o Senhor permanece vigilante no leme. Que coisa boa! Olha, ele está dizendo que nós, vocês nos renovam, ou seja, nós renovamos as pessoas. São os ensinamentos de Jesus que renovam as pessoas, Leila. Que bom! Se tem você nos assistindo, já está de bom tamanho, porque... Oi, Nívia Merielle, bem-vinda, Laudeci, porque o dia é muito corrido, é muita live, não é? Tem muita live, vocês são, assim, muito... como é que eu diria assim? Vocês nos assistem em todas as lives e nós nos sentimos muito felizes com isso. Tá? Então, agora nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, mas antes nós queremos pedir a permissão de Jesus para esse momento, para esse encontro, para a aquisição de novos conhecimentos e o conhecimento acerca desse homem que deixou seu legado, o Monsenhor Horta. E aqui estamos para dar continuidade. Permanece conosco, Jesus, hoje e sempre. Então, Patrícia, Laudeci, Merielle, Leila, quanta gente boa. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus. E o capítulo é o 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, e que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que disser a seu irmão sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Oi, minha irmã Ciene aí nos prestigiando, bem-vinda. Oi, Lenói, bem-vindas. São Mateus capítulo 21, capítulo 5, versículo de 21 a 22. Injúrias e violências, então... Jesus nos chama a atenção com relação à nossa fala, ao nosso comportamento, à nossa forma de agir, como estamos interagindo com o outro, de que forma nós estamos nos dirigindo ao outro, qual tem sido o teor dos nossos pensamentos, as nossas ações. Estamos realmente representando Jesus? Estamos realmente trazendo a mensagem do Cristo através de nossas ações? Pode ser que sim, pode ser que não, mas se não, temos certeza de uma coisa: estamos tentando, estamos lutando. Mas nós vamos falar hoje, brevemente, contando história, em especial de um homem chamado Monsenhor Horta. E falando sobre ele, nós queremos trazer uma história contada por ele mesmo, através da mediunidade de João Nunes Maia, e o espírito é ele mesmo, irmão Horta. Nós queremos contar uma história, um fato que aconteceu, porque o Monsenhor Horta, ele era possuidor de diversas faculdades mediúnicas,
várias faculdades mediúnicas. E certa feita, ele foi chamado para fazer uma extrema-unção. Ele estava naquele dia especialmente muito feliz. Final do dia, um dia de muito, muito trabalho, um dia que, segundo ele não teve um minuto de descanso. E isso deixou extremamente feliz e eu com vergonha. Porque quando eu trabalho muito, chega no final do dia, eu fico, ai, como eu tô cansada, ai meu Deus, não tô aguentando. Irmão Horta estava feliz, diferentemente de mim. Estava muito feliz, sorridente, cantarolando, quando de repente chega alguém em sua procura. Era um guia, que deveria conduzi-lo, convidando para conduzi-lo até uma fazenda de uma família muito conhecida por ele, porque era uma família muito dada à caridade. Era o pai, o patrono daquela família, que estava num momento final da sua trajetória reencarnatória aqui na Terra, da sua roupagem, na sua vestimenta física. Estava chegando o momento da sua desencarnação. E convidado que foi por ele, através daquele guia, daquele mensageiro, Padre Horta não pensou duas vezes em seguir o guia. E saiu a conversar, era final de tarde, os últimos raios do sol beijava aquela paisagem belíssima. E irmão Horta estava ali aproveitando toda aquela paisagem, todo aquele final de tarde, toda aquela brisa, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E se aproximando da fazenda, ele passa por um córrego. Ao passar por um córrego, ele percebeu que a mula, a qual ele estava montado, precisava sorver água, precisava fazer suas necessidades e sorver água. Então ele dispensou o guia, falou para ele, não, de agora em diante eu posso ir sozinho, já está perto, me espere lá. E resolveu apreciar a natureza, resolveu olhar para o céu que já começava, as estrelas a aparecer. Ele resolve então orar, porque era da sua natureza. Estava indo ao encontro de um moribundo, estava em uma missão muito especial, que era ouvir as últimas palavras de um espírito encarnado em um corpo que estava perecendo. Então o irmão Horta começa a orar a Jesus, a Maria Santíssima. E naquele instante a mula bebe a água com muita sede, e ele também aproveita para beber água, mas uma coisa o chamou a atenção. Boa noite, minha irmã Adriana, Xuxinha, tem mais gente chegando. Tainã, Edivânia Lima, Viviane e Yasmin, sejam bem-vindas. Naquele momento aconteceu algo estranho. Ele viu a água se movimentando. Era um córrego tranquilo, de águas serenas. A claridade da lua já estava batendo na água e ele podia ver aquelas pequenas ondas. Mas de repente começou um redemoinho na água. Então ele imaginou que fosse um cardume. De repente ali tinha um cardume, mas não. Era um movimento estranho. E ele começou a olhar para aquele movimento. Ao mesmo tempo a mula parou de beber a água e levantou a cabeça e abriu a boca e ele podia ver os dentes da mula. E de repente uma voz, como se saísse de dentro da mula, dizendo: Padre, pelo amor de Deus, me ajude, eu estou sofrendo muito. Ele se arrepiou todo. Ele ficou todo arrepiado, as pernas, os braços, não teve medo. Mas ele sentiu um calafrio e a água se movimentando, aquele barulho. E ele olhando, fitando a água. E de repente ele viu um nome escrito na água. E o nome era Tonhão. Ele tomou um susto. E levantou-se. Pegou a mula e saiu em direção à casa. E pensando, quem era esse Tonhão que estava pedindo ajuda? Padre, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou sofrendo muito. E o nome na água, eu sou Tonhão. E então ele ficou a pensar, meu Deus, como é isso? O que eu posso fazer? Quem é esse Tonhão? E tentou puxar pela memória, lembrar quem era esse homem.
e não vinha à sua memória nada. E ele começou pensando e nada. De repente, ele começa a cantarolar, porque já estava diante da fazenda, esqueceu a visão que ele teve do nome e o que ele ouviu, daquela voz que parecia sair da boca da mula, mas que não era da mula. E então ele adentra a casa, foi recebido pela família chorosa, a esposa, que o direcionou até o quarto onde estava o enfermo, o moribundo, cujas mãos geladas, a cabeça em brasa, pediu ao padre com um gesto, com um olhar de sofrimento, de angústia, como se dissesse: quero ficar sós com você. O padre pediu aos familiares que saísse, puxou a cadeira, colocou ao lado do moribundo, segurando as suas mãos geladas. E aí, naquele momento, ele orou mais uma vez a Maria Santíssima, rogando a sua assistência, o seu amparo, para que colocasse em sua boca as palavras certas para aquele irmão, que depois daquele instante da oração, sorveu um pouco de água que o padre lhe houvera dado e que para ele fora a melhor água do mundo. E foi, porque depois de tomar aquele copo de água benta, fluidificada, ele conseguiu falar e disse: padre, eu preciso confessar. Eu sei que fiz algumas caridades por seu intermédio. Eu sei que o Senhor me tem na conta de um homem bom, de um homem de bem. E eu sou um homem honesto, um homem honrado. Sempre procurei fazer o bem. E sempre procurei assistir a minha família. Mas, padre, eu carrego em mim uma culpa muito grande que me corrói a consciência, padre. E eu preciso confessar. E o padre, naquele momento, segurando-lhe as mãos, disse: conte, meu irmão, fale. E ele disse: padre, o senhor lembra de Tonhão? O padre quase levanta da cadeira no susto que tomou. E naquele momento, outro calafrio, naquele momento, aquela sensação tomou conta do padre novamente. E ele disse: Antônio. E o padre, e disse o nome todo do homem. O padre disse: sim, lembro. Eu lembro. Pois é, padre, eu preciso lhe confessar. Naquele momento, ele havia sido tomado por uma energia essa que veio da água que ele havia sorvido. Então, ele disse: padre, eu quero te dizer que há muitos anos, uma certa noite, eu desonrei o lar de Tonhão. Estava eu em seu quarto com a sua esposa, quando Tonhão adentra o quarto, inesperadamente. Ao ver-me com a sua esposa, desonrando a família, ele tem um ataque cardíaco fulminante e morre diante dos meus olhos. E eu, tomado de susto, desmaiei. Acordei, horas depois, com a esposa dele me chamando, e eu fugi pelos fundos da casa, retornando no dia seguinte para o velório, para não deixar que ninguém desconfiasse do ocorrido. Isso, padre, eu guardei por toda a minha vida, mas esse remorso me corrói. E se for possível, se eu tiver merecimento de receber a sua bênção, padre, eu te peço pelo amor de Deus. E antes de encerrar tudo o que ele tinha para dizer, ou se é que ele não já havia dito tudo, os seus olhos pararam e o padre os fechou, porque naquele momento ele havia desencarnado. O padre abençoa, encomenda o corpo e faz aquilo que era necessário fazer, comunicar à família a morte do genitor. A mulher, a esposa, naquele momento entra em desespero, tem um ataque, algo estranho, e começa a espumar. O padre a coloca numa cadeira, tenta conversar com ela, ela se acalma um pouco, ele sai, vai em volta da casa, pega algumas ervas, faz um chá, dá para ela, e depois pede um papel, uma caneta e começa a escrever. E escreve ali, aliás, um tinteiro e uma pena, e começa a escrever. Passa uma receita, dá uma de charlatão e passa uma receita, mas tinha certeza que estava sendo inspirado por alguém
por um benfeitor espiritual. Ali, sob a luz da vela, ele escreve. Mas quando ele termina de escrever a receita, sua mão não para. Ele sente um tremor, uma força estranha, e ele começa a escrever sem conseguir controlar a sua mão. E escreve, escreve, escreve. E de repente ele para de escrever. Quando ele para de escrever, ele percebe que havia escrito um texto e começa a ler. E diz: Padre, eu sou Tonhão. Padre, eu quero lhe pedir, pelo amor de Deus, me ajude. Eu sou um desventurado. Eu estou aqui para pedir o socorro, porque talvez eu seja mais desventurado do que esse miserável que acabou de morrer. Porque eu carreguei esse tempo todo um sofrimento tamanho. Porque o filho desse aí que desonrou a minha família, ele está tentando prejudicar a minha filhinha. Pelo amor de Deus, Padre, não permita. Eu tenho sofrido muito tentando protegê-la. O Senhor tem que me ajudar. Pelo amor de Deus, me acompanhe. Vamos até a minha casa, Padre. Vamos até a minha casa onde a minha filhinha está e ele vai invadir a minha casa a qualquer momento. E aí o padre começou a pensar onde esse Tonhão mora. E aí quando o padre olha para a vela, ele vê naquela cera que é derretida, quando a vela vai finalizando, ele viu o rosto do Tonhão. E ele mais uma vez tomou susto. Tomou susto, tirou a vela, apagou, pegou aquele pires, pediu perdão a Deus, enfiou no bolso e lembrou de onde Tonhão morava. Não sabe se lembrou, se foi Tonhão que jogou em sua mente. Mas aí ele pediu licença, as pessoas insistiam para que ele dormisse, que era noite, ele não deveria ir, já estava tarde. E o padre deu uma desculpa e saiu, montou na mula. E ele disse que nunca viu aquela mula correr tanto em toda a sua vida, sem guia, sem ninguém, e foi parar na frente da casa de Tonhão. Parou, mas o padre pôde perceber, a uma certa distância, que havia um movimento dentro do mato. Não deu tempo o padre chegar. E o padre orando, 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 e ele viu quando aquele vulto, ao perceber que alguém estava se aproximando, correu para invadir a casa. Quando ele correu, de repente ele caiu para trás. Por ele ser um homem alto, e a porta, a patribanda era baixo, ele bateu com a cabeça na entrada da casa. Bateu com a cabeça e caiu para trás, numa violência muito grande. O padre, que assistiu àquela cena, correu para socorrê-lo, mas era tarde demais. O seu crânio havia sido esfacelado. Havia tido ali, naquele momento, como é que chama quando o crânio quebra? Pronto, alguma coisa do tipo. Então o padre percebeu que ele estava desencarnando. Ele estava caído em uma poça de sangue. Teve um traumatismo craniano horrível e podia ver a parte do crânio, da sua cabeça que se abriu. E o padre, naquele instante, não pôde, naquele momento em que ele, percebendo aquela cena, não teve como não vir à sua mente a imagem de Tonhão e o pensamento: será que foi Tonhão? Mas ele não deixou concluir. E naquele instante ele saiu para pedir socorro. Mas antes de pedir socorro, ele trancou aquela porta para que ninguém pudesse perceber nada do que estava acontecendo, para que aquela jovem que ali estava também não saísse daquela casa. E aí ele foi socorrido, ele foi em busca de socorro, ele foi em busca de ajuda e as pessoas deram assistência e foi uma tragédia para aquela família, porque morreu o genitor, que já estava com problema de saúde, estava naquele momento realmente de uma morte natural, mas aquele jovem que ninguém sabia da sua vida, ninguém sabia da sua índole, da sua falta de moral, havia desencarnado daquela forma tão trágica. Mas o padre, depois de tudo isso, depois de todos aqueles fenômenos, depois de ter visto, ouvido aquela voz
de Tonhão lhe pedindo socorro, de ter visto a escrita ali, naquele córrego, eu sou Tonhão, depois de ter estado com o moribundo, e depois daquela escrita dele, trazendo o recado de Tonhão, dele mesmo escrevendo, e o rosto de Tonhão naquele pires, foram muitos fenômenos no mesmo dia. E ele resolveu procurar o bispo da cidade. Ele resolveu procurar o bispo, aliás, na capital, para contar tudo aquilo que estava acontecendo, para pedir ajuda, para desabafar. E na próxima semana, nós vamos concluir esse momento de Padre Horta, em que ele vai em busca de um alento, porque a sua cabeça estava fervilhando. Ele havia vivenciado um momento muito delicado de sua vida. Ele havia presenciado uma morte natural, e era comum na condição de padre. Ele havia presenciado aquela morte, mas aquela outra morte violenta, onde aquele homem que iria fazer o mal àquela jovem, largou a cabeça violentamente, muito embora sem querer, com certeza sem querer, naquela porta, caindo, tendo ali um traumatismo craniano diante dos seus olhos. Aquilo para ele foi muito chocante e ele precisava de ajuda. E o irmão Horta buscou o bispo. E na próxima semana nós continuaremos a nossa história, porque aqui estamos para contar histórias. Para contar histórias que tragam um fundo moral. Histórias de pessoas que passaram por aqui, que deixaram seu legado. Histórias que traga para nós um aprendizado. Que nos ensine algo que realmente sirva para a nossa vida, para a nossa conduta, para a nossa renovação moral, para nos estimular à melhora, para nos conduzir à prática da caridade. E é essa a proposta do Espiritismo, transformação moral da criatura humana, a prática da lei de amor, do amor que é a caridade em ação. E aí, nós espíritas cristãos, que somos os novos apóstolos da crença, que estamos aqui compreendendo, tentando colocar em prática aqueles ensinamentos de Jesus, convidamos vocês a conhecer Jesus, a buscar Jesus no dia a dia de vocês, através dessas leituras, dos esclarecimentos que conduz a criatura a um novo momento em sua vida, um momento de transformação, de mudança, para uma vida melhor. Porque todos somos imperfeitos, carregamos tantas mazelas morais, a gente quer tanto melhorar e a gente novamente os mesmos erros, as mesmas falhas. Parece que não acaba nunca, parece que a gente não vai conseguir, mas um dia a gente chega lá. Hoje, talvez eu tenha melhorado muito pouco do que eu era antes, mas pelo menos eu já tenho consciência de que o que eu estou fazendo não é certo e eu já começo a pensar em reparar e não fazer mais. E antes eu me comprazia. Então o Espiritismo nos convida, nos propõe, porque o Espiritismo não impõe, nos propõe, faz essa proposta. Conhece-te a ti mesmo. Busca a sua melhora, a sua transformação moral. Vai ao encontro de Jesus. Segue os teus passos. Não importa a religião que você esteja professando. Seja bom, seja um homem de bem. Transforme-se. Faça o bem, porque o bem é bem para quem faz bem. Muita paz em seus corações, que Jesus permaneça em nossas vidas. Muito obrigada a vocês pela presença, porque foi um dia muito cheio, né, Gilza, Osana, Edivânia, a todos vocês muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso. Lembrem-se, quando nós dormimos, toda noite nós morremos, viu, gente? Morrer é isso, é dormir, e não acordar, só que nós dormimos e graças a Deus acordamos, mas é a mesma coisa. E quando nós dormimos, que deixamos o corpo, porém estamos ligados a ele, nós vamos ter com os nossos entes queridos no mundo espiritual. Nós vamos encontrar encarnados também no mundo espiritual. Nós vamos buscar, de acordo com o nosso teor vibratório, com aquilo que nós alimentamos, situações, circunstâncias, lugares, de acordo com aquilo que a gente alimenta. Então vamos nos preparar quando formos dormir,
para que nós possamos aprender, participar de algum grupo de estudos, ser útil em alguma coisa, servir, porque somos fora do corpo, quando dormimos, os mesmos. Então nos preparemos e vamos dizer então, obrigada, Senhor, porque nesse momento todas as nossas vibrações de amor, todas as nossas preces, todos os nossos melhores sentimentos vão para esses espíritos que desencarnaram, para essas pessoas que partiram pelo Covid, vão para os seus familiares, vão para os suicidas, vão para todos que necessitam nesse momento dessas orações, para vocês que adentraram nossa casa através dessa telinha. Que Jesus os envolva a todos. Muito obrigada. Paz em seus corações. Tenham uma boa noite. E queremos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado o Senhor seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois que a ti pertencem o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Paz em seus corações.